A morte de um menino diante do computador enquanto aceitava um desafio de asfixia chamou a atenção para a dependência, quase equivalente a uma droga, dos jovens em relação às redes sociais, games via computador, em que a abstinência deixa a pessoa desesperada, com a sensação de desamparo. É a dependência tecnológica de que sofre, por exemplo, quem esqueceu o celular em casa. Gratificações e frustrações são muito intensas ante as reações das redes sociais. Japão, China e Coreia do Sul já tratam essa dependência como uma questão de saúde pública. Como conviver com a tecnologia sem ficar escravo dela? Para buscar as respostas, nós convidamos, aqui no estúdio em Brasília, a professora da Universidade de Brasília, pediatra, especialista em saúde do adolescente e em saúde mental, Marilúcia Rocha de Almeida Picanso. E no nosso estúdio em São Paulo, o coordenador do Grupo de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, Cristiano Nabuco de Abreu. E eu vou começar perguntando ao doutor Cristiano, a propósito desse menino de São Vicente, morto há pouco. Há mais um caso de um jovem de 18 anos em Taiwan que ficou 40 horas na frente do computador e morreu. O senhor já viu algo pior? Olha, já no nosso ambulatório, casos de jovens que ficam 50, 55 horas, 60, eles são razoavelmente frequentes. E isso nos dá, na verdade, uma dimensão do quanto que o uso irresponsável da tecnologia, o quanto do uso desassistido da tecnologia pode criar na vida desses jovens, Alexandre. Bom, o senhor podia citar algum caso para nos dar um exemplo da gravidade? Vamos lá. Eu tenho dois casos que eu gosto de citar. O primeiro deles foi de um jovem de 17 anos que nos procurou. Ele foi levado compulsoriamente pela mãe ao ambulatório. E esse rapaz ele não saía de casa já há aproximadamente 3 anos. A mãe teve que fazer um trato com ele e disse, olha, filho, eu concordo que você vá, eu gostaria que você fosse, mas eu te dou um novo teclado, uma memória nova. E aí isso foi o suficiente para demovê-lo e ele resolveu aceitar. Quando eu começo a conversar com esse jovem, a mãe diz que ele chegava a ficar em torno de 55 horas ininterruptas. O que isso quer dizer, né? Quando eu pergunto a ela, afinal de contas, ele se alimenta? Ela falou, não, de forma alguma, não se alimenta, né? Não bebe água, nada, né? E eu fiquei perguntando para ela, mas e as outras funções básicas, né? Ir ao banheiro? Ela falou, doutor, ele não vai ao banheiro, ele urina na calça, né? E eu fiquei curioso, falei, bom, e o número 2, como é que fica então? Ela falou, ele também evacua na calça. Com uma mão, ele fica jogando, né, sem parar, porque a cada 8 ou 10 horas ele consegue subir o score do personagem ao máximo e vende. E quando ele quer ir ao banheiro, ele evacua na calça e com uma mão ele joga, com a outra ele tira a cueca suja de fezes e arremessa pela janela. Então, esse é um dos variados casos que nós temos, assim, absolutamente dramáticos, que nos mostram a todo dia o quanto que esse problema da tecnologia, de fato, embora não seja reconhecido ainda, vamos dizer assim, oficialmente pela medicina, já é um problema de saúde pública em vários lugares do mundo, Alexandre. A senhora está assistindo isso, doutora? Pois é, estou impactada, Alexandre. Realmente, ele é o doutor Cristiano trabalha com ambulatório de referência. No nosso serviço, a gente não tem esse grupo de pacientes ao extremo. A gente sabia desse jovem de Taiwan, salvo engano, é chinês, que faleceu por exaustão. Agora, eu não sabia que nós tínhamos no país jovens extrapolando esse número de horas, como o doutor Cristiano falou, 55 horas, e esses jovens com esse tipo de perfil e esse comportamento. Realmente é impactante. Agora só para finalizar, a DSM-5, doutor Cristiano, já colocou no escopo dela cita a dependência das tecnologias. DSM-5 são os diagnósticos. O diagnóstico da saúde mental, o diagnóstico já está da Sociedade Americana, de Psiquiatria Americana. Então, a DSM-5 já traz no apêndice dela a dependência pelas tecnologias. O senhor falou em 2 casos, doutor Cristiano, ouvimos um caso. Isso, outro caso foi de uma senhora que nos procurou dizendo que o filho ele não saía do celular, ele não desconectava de maneira alguma. E eu sempre tenho como referência um jovem que uma vez nos procurou pela internet
dizendo que ele não conseguia parar de jogar um determinado jogo e que ele tinha 8 anos de idade. E ele pedia encarecidamente, me ajudem porque eu não consigo mais desconectar. E enquanto eu conversava com ela, eu tinha em mente esse jovem, tentando identificar qual seria a idade do rapaz. E a mãe fala assim, bom, o meu filho, doutor, ele não sai da cama se não dermos o telefone celular para ele. Ele não almoça se não dermos o telefone celular. Ele se recusa a entrar no banho, né? O celular tem que ficar ao lado. Quando ele vai dormir, ele tem que estar com o celular. E eu, preocupadíssimo já com o que ela estava dizendo, né? Eu falei, bom, e o que pode ser pior? Né? Ela falou, o pior é quando nós vamos ao shopping. Como assim ao shopping, né? Quando nós vamos ao shopping, ele larga da mão, pensei, opa, como? Ele larga da mão e sai correndo em direção às balconistas das lojas, porque uma vez que ele está próximo a essas balconistas, ele pede colo e consegue ter o acesso aos teclados desses magazines. Mas que idade tem o seu filho? 2 anos e 4 meses, doutor. Meu Deus. A senhora estava me contando que viu bebê de menos de 1 ano já digitando? Digitando. E os pais muito felizes porque a criança consegue abrir o celular, consegue mexer no celular. Então, não tem ideia que o cérebro daquela criança é uma das questões que eu acho que a gente precisa chamar a atenção. Está crescendo, 80% desse cérebro cresce em dimensão e em multiplicação dessas células, em multiplicação dessas sinapses, dessas conexões, nos primeiros 2 anos de vida. Quer dizer, são 1000 dias, na verdade, desde a vida intrauterina, que tem um crescimento acelerado, e os 2 primeiros anos de vida. Então, não se deveria entrar com tecnologia nesses 2 anos de vida. Então, a criança que o doutor Cristiano atendeu tem 2 anos e 4 meses, 2 anos e alguns meses. Então, é uma criança que deve ter iniciado como essas crianças que eu tenho visto, com 8 meses, com 6 meses, com 7 meses, que estão já teclando e os pais muito felizes e encantados, porque a criança sabe fazer. A senhora está falando, então, que algumas funções cerebrais, algumas sinapses vão ficar descansando por causa desse desvio. Exatamente. Não, saiu mais. Eu gostaria de mostrar uns números aí, doutor Cristiano, doutora Marilúcia. Primeiro, fonte da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, pesquisa sobre o uso da internet no Brasil. Nos fins de semana, a média brasileira é quase 4 horas e meia. Né? Mas as pessoas de 16 a 25 anos, a chamada geração Y, aí, quase 5 horas e meia. De segunda a sexta, nos dias da semana, a média brasileira chega a praticamente 5 horas e os jovens entre 16 e 25 anos têm uma frequência de quase 6 horas na internet. Estamos falando de computador. Né? Como é que o senhor vê esses números? Parece que na Ásia os números são bem maiores, né, doutor Cristiano? Olha, quando nós começamos nosso trabalho há 10 anos atrás, uma mensagem, uma notícia que a mídia repercutia era de que o brasileiro era o povo que mais gastava tempo na internet a partir das conexões domésticas. O que vem acontecendo sucessivamente ao longo dos anos é que o brasileiro ainda é o povo que mais gasta hora na internet. E isso nos faz pensar, por que razão? Né? Talvez exista uma diferença econômica, social, e na internet todos se sintam, vou parafrasear aí o direito, né? Todos se sintam iguais perante a web. Então, talvez seja uma forma de o indivíduo encontrar uma identidade mais valorizada, com mais reconhecimento social. Por isso, então, que a internet se torna tão sedutora e um apelo tão forte para esses jovens ainda em processo de consolidação da sua personalidade, Alexandre. O senhor usou o termo aí, gastar tempo na internet. Seria o equivalente a desperdiçar tempo? Olha, quando nós conversamos a respeito do uso da tecnologia, muitas vezes, quando falamos a respeito dos quadros mais agudos, as pessoas dizem assim, poxa, mas do jeito que você coloca é como se você estivesse demonizando a tecnologia e, de fato, não, longe disso. A ideia não é falar mal da tecnologia, mas o que a gente sabe, recentemente saiu uma pesquisa, por exemplo, no Reino Unido, que dava conta de que até os 18 anos, esta geração digital, né, a geração D, que a gente chama, ela vai gastar aproximadamente 18 mil horas na internet, navegando sem qualquer objetivo específico. O título da pesquisa era, abre aspas, What I was looking for, o que eu estava procurando? E que essa dúvida que me faz clicar de um site para outro vai me fazer gastar 18 mil horas até os 18 anos, Alexandre. Então, devolvendo a pergunta, será que
todo esse tempo de vida não vivida, né, vivida dentro da realidade virtual, de fato ela pode ser valorizada como algo que muda a personalidade das pessoas para o ponto de vista positivo? Acho que essa é uma pergunta para a gente pensar. E outra questão que o senhor levantou aí, a pessoa entra na internet para fazer uma pesquisa e depois esquece o que está pesquisando porque aparecem outras ofertas de informações e a pessoa vai pulando. Doutora, a senhora é uma pediatra e se for procurada por pais para saber o que fazer com a criança que está viciada na internet ou na tecnologia, o que a senhora diz para os pais? Mas eu gostaria de ouvir a sua resposta logo depois dos nossos comerciais, a gente já volta. Voltamos a falar sobre a dependência à tecnologia digital. Doutora, como pediatra, o que a senhora diria para os pais que viessem pedir ajuda tendo filhos viciados em internet e em telinhas menores? Pois é. Na verdade, a gente tem alguns, no nosso serviço, no nosso ambulatório, alguns adolescentes viciados, né? Não temos os dependentes assim no nível que o doutor Cristiano nos apresentou agora, que realmente foi muito impactante. Mas nós temos adolescentes que a gente encaminha para os pais sempre para fazer terapia. Porque não dá para simplesmente, de um momento para outro, os pais mudarem aquele conceito e mudarem aquela forma daquele adolescente trabalhar. Então, um adolescente que trabalha 6, 8, 10 horas, 12 horas, não sai da internet. Em geral, tem distúrbio do sono, são agressivos, vivem sozinhos, têm comportamentos isolados. Consequências físicas, visão, articulação. Tudo. Então, ele já vem com esses problemas e os pais trazem isso, sabendo que tem a relação direta com o uso da internet. Então, encaminhamos para a terapia, a gente trabalha com a psicóloga dentro da nossa equipe, uma terapeuta, uma psicoterapeuta, que tem formação em psicologia, e orientamos esses pais que não dá para tirar abruptamente essa internet. Então, é um plano, é uma pactuação e é um trabalho a longo prazo, não é? Não é rapidinho assim. Na verdade, o nosso serviço, a gente só orienta os pais e passa para terapeuta, passa para psicoterapia, porque o pediatra, a gente tem limitações, nós somos médicos, né? Então, diferentemente do doutor Cristiano, que trabalha com a terapia direto, a gente não. Né? Nós trabalhamos como médicos para orientar esses pais. Hoje, se eu fosse fazer uma estatística, indo da Globo até o shopping onde almoço, eu acho que de 30 pessoas, só um casal não estava ali mergulhado no telefone e caminhando pela calçada sem ver o mundo ao redor. Eu gostaria de mostrar uns números a respeito disso, né? Quanto ao smartphone, né? Uma pesquisa do Comscope. Não podem sobreviver um dia sem o telefone. De 15 a 35 anos, 74%, né? 3/4 das pessoas. E metade dos que têm de 51 a 70 anos. Doutor Cristiano, eu posso lhe garantir que eu não tenho essa dependência, porque hoje, por um ato falho, no dia do programa, eu esqueci meu celular em casa e não estou sentindo o mínimo de falta dele. Agora, como é que o senhor vê esses números, essa dependência? Olha, de fato, nós entendemos esses números com grande preocupação, porque o que nós temos percebido é que, na verdade, está tomando curso aquilo que os livros vêm descrevendo como uma epidemia da distração. É como se as pessoas, de uma forma geral, estivessem perdendo contato com o seu entorno e isso estaria criando alguns efeitos muito negativos, né? O primeiro deles, por exemplo, seria o que diz respeito à capacidade de um indivíduo de absorver o conteúdo. Vou dar um exemplo. Quando eu tenho na minha mão uma tela de computador e eu escaneio para definir qual o site que eu vou entrar ou qual local eu vou clicar, eu vou ativar uma região do meu cérebro que é ligada à detecção de erros, né? Como se fosse semelhante, por exemplo, fazer um jogo de 7 erros, de palavras cruzadas. E esse tipo de atividade, ele é muito diferente, Alexandre, doutora, daquela atividade que eu utilizo quando eu paro, por exemplo, e leio um livro.
né? Se eu estou na escola, por exemplo, e uma professora começa a falar sobre a Revolução Francesa, então imagine só, o jovem sentado lá, e a professora começa a dizer sobre igualdade, liberdade, vibra o telefone, o indivíduo para, responde, ou seja, ele muda a operação mental, ele guarda de novo o telefone, volta a prestar atenção, vibra de novo o WhatsApp, que acabou de enviar uma mensagem. Então, esta alternância de funções está sendo atribuída a um grande problema que muitos pesquisadores e teóricos acreditam que, muito embora nunca se tenha tido tanto acesso à informação, essa informação não está virando conhecimento. Alguns, para concluir, Alexandre, eles dizem que talvez essa geração digital seja a geração perdida, que ao longo da evolução, pela primeira vez, não vai conseguir ser superior e mais habilitada do que os seus antecessores, Alexandre. Mas aproveitando a aula de Revolução Francesa, o senhor citou liberdade, fraternidade e a humanidade, ou seja, as pessoas não estão se isolando das demais, não estão ficando antissociais? Isso é muito importante. Nós sabemos que cada vez que o indivíduo navega na internet, a internet vai devolver para ele mais do que ele já viu, né? Existe um autor que eu gosto muito chamado Elie Parisier, que ele diz que os indivíduos, quando navegam na internet, eles estão navegando numa bolha customizada de informação. Ou seja, dificilmente vai furar esta bolha informações que desconfirmem a visão que eu tenho da vida. Por isso, então, alguns autores vão descrever que os recursos tecnológicos, eles se chamam, por exemplo, de iPhone, iPad, é mais de mim mesmo. E algumas pesquisas nos Estados Unidos têm atribuído a essa customização do mundo ao aumento do que eles vão chamar de transtornos da personalidade narcisista. Indivíduos que ficam altamente voltados para si mesmo o tempo todo, Alexandre. É o exibicionismo que a gente vê aí no Facebook, no Instagram, essas coisas mostrando foto. Agora, doutora, hoje um colega seu, pediatra, me falou sobre a função do polegar, né? Nós, como primatas, somos os primatas em que o polegar se contrapõe aos 4 dedos. Pinça. Mas, efeito pinça, né? Função pinça. Agora, na hora de digitar, estão usando os polegares. Eu aprendi a datilografia com os 10 dedos. Isso altera alguma coisa? Possivelmente a gente vai ter aí LER, a lesão de repetição, do esforço repetitivo. A gente vai ter deformidades a longo prazo, a gente não tem isso ainda contabilizado, sistematizado, pelo menos eu não conheço. Mas a internet, as tecnologias, com certeza levam a lesões de retina, lesões oftalmológicas. Coluna vertebral, deformidades e, com certeza, a LER, a chamada lesão de repetição. Um outro ponto que eu acho que o doutor Cristiano tocou, que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção, é a construção desse cérebro que no adolescente, o córtex pré-frontal, que dá para o indivíduo a capacidade de julgar, de entender e da empatia, de se colocar no lugar do outro, de perceber como é que o outro está se sentindo na hora que a gente coloca algum ponto de vista ou alguma ação, está se formando até os 20 anos de idade, amadurecendo. Ele não cresce mais o cérebro em dimensão, mas ele amadurece as funções cerebrais. E o hipotálamo, que é o regente, o grande maestro dessas funções, nesses adolescentes que estão viciados, estão voltados simplesmente para a tecnologia, diante de toda essa, o iPad, o iPhone, essas questões da internet que volta só para si, está embotando essa capacidade da interação com o outro, claro, de julgar e de perceber essa relação, né? A de empatia, etc. Então, eu acho que é uma questão muito séria e que a medicina precisa começar a olhar como uma patologia de fato. A gente tem muitos poucos serviços no Brasil, exemplo aí da USP, que a gente está falando agora, do doutor Cristiano. Tem o Hospital de Clínicas, tem a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, por exemplo. A UERJ também tem um grupo de pesquisa. Agora, a gente está falando em humanidade, né? A gente já não ouve mais a voz das pessoas, nem a voz, porque digita tudo. Por causa disso, a partir do dia 5 de novembro, o Código Brasileiro de Trânsito considera como gravíssima a infração do uso do celular, porque primeiro era uma mão só, fora da direção, agora são as 2 mãos. Então a gente fala sobre acidentes também, não são só as pessoas que estão caminhando na plataforma do metrô e caem sobre os trilhos porque estão
com o celular, mas também, doutor Cristiano, essa questão aí de segurança de trânsito em função da dependência do celular. Olha, esse é um dado importante. Muitas pessoas, quando são questionadas a respeito do uso durante dirigir um carro, guiar para algum lugar, uma pesquisa recente deu conta de que quando o indivíduo está conversando com o outro através do telefone na modalidade viva voz, não é nem com o telefone no ouvido, modalidade viva voz, a visão periférica dele, ela se estreita, equivalente a que se o indivíduo tivesse consumido 2 doses de álcool. Tá? Obviamente que você, naqueles 2 segundos que você muitas vezes perde para olhar a informação, eles podem ser vitais para evitar um acidente, para você assegurar um tráfego, uma condução mais segura, enfim. É uma série de aspectos e locais que já se percebe acidentes em função desse mau uso. Sem falar, né, Alexandre, para concluir, as selfies, né? As tão idolatradas selfies, né? A quantidade de acidentes que são registrados no mundo todo, pessoas que são mordidas por ursos, que caem, despencam de pontes, de estações de trem, quer dizer, vai por aí. É uma geração de fato distraída. Estão perseguindo bonequinhos. Bem, o nosso tempo infelizmente se esgotou, a gente demonstrou aí que é preciso fazer alguma coisa com essa dependência que se equivale ao álcool, à nicotina ou até à cocaína. Muito obrigado, doutor Cristiano. Muito obrigado, doutora Mary Lúcia. Se você gostou do programa e quiser fazer alguma crítica ou sugestão, entre em contato conosco pela central de atendimento ao telespectador ou pelo telefone 4002-2884 ou pela internet no endereço falecomaGlobonews.com.br. Para rever este e outros programas no seu celular ou tablet, baixe o aplicativo da Globo News ou acesse globonewsplay.com.br. Na próxima semana, outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.